Um processo eleitoral sem precedentes na história do Brasil. Em meio a uma pandemia, a Justiça Eleitoral não deixou de cumprir o ato mais solene e significativo da nação brasileira, a democracia. No programa de hoje, você vai conferir um balanço geral das eleições 2020 em Mato Grosso do Sul. Fique com a gente, o Justiça Eleitoral em Foco de hoje já está no ar. Em meio a um cenário complexo e de diferentes aspectos, a Justiça Eleitoral se viu diante de seu maior desafio, a realização das eleições municipais em 2020. Diversos foram os questionamentos, tais como se haveria ou não eleições em 2020, como isso se daria e qual seria a melhor maneira de realizar o ato sem comprometer as medidas de biossegurança. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul recebeu 3 remessas de equipamentos de proteção individual que se fizeram necessários para a prevenção contra a Covid-19 nos locais de votação e sessões eleitorais. O material, encaminhado pelo Tribunal Superior Eleitoral, visou proporcionar mais segurança aos eleitores, mesários e todos os colaboradores nas eleições municipais de 2020, de modo a cumprir todos os procedimentos e protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. A Justiça Eleitoral sul-mato-grossense recebeu, ao todo, 34.378 protetores faciais, 139.269 máscaras descartáveis, 33.708 frascos de álcool em gel de 200 ml, 31.417 frascos de álcool etílico em gel de 500 ml e 6.349 frascos álcool spray de 400 ml. Um mês antes das eleições, o TRE-MS deu início ao procedimento de geração de mídias que carregaram as urnas para as eleições. O procedimento teve por finalidade gerar os dados oficiais que foram inseridos nas urnas eletrônicas de todo o estado, como o sistema de votação, nome, número e foto dos candidatos, além dos dados dos eleitores de cada sessão. Os trabalhos foram realizados no depósito de urnas e foram presididos pelo Dr. José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, juiz presidente da Comissão de Geração de Mídias do TRE-MS. Para o ato, foram convocados também representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, fiscais de partidos políticos e coligações. Foram preparadas aproximadamente 19.000 mídias para as sessões eleitorais, entre memórias de resultado de votação, memória de resultado especial, flashes de carga e flashes de votação. No início de novembro, houve o procedimento de carga das urnas eletrônicas. O ato aconteceu em todo o estado, seguindo as datas definidas pelos juízes das respectivas zonas eleitorais. O processo corresponde à inserção em cada uma das urnas utilizadas no dia da votação de informações oficiais referentes aos dados dos candidatos e eleitores de cada sessão eleitoral. Os trabalhos foram realizados no Fórum Eleitoral e no depósito de urnas do TRE-MS. Após o procedimento, as urnas foram devidamente lacradas. O processo foi acompanhado por juízes, representantes do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil, além de técnicos e representantes dos partidos políticos e coligações. Os cartórios eleitorais de Campo Grande entregaram aos presidentes das mesas receptoras de votos as urnas eletrônicas e os materiais de votação, além dos equipamentos de proteção individual que foram utilizados nas eleições. Em todo o estado, foram preparadas 6.096 urnas de votação e 824 urnas de reserva. Em Campo Grande foram entregues 1.911 urnas de votação, além de 67 de contingência, o que totalizou 1.976 urnas eletrônicas. No dia anterior à eleição, houve a cerimônia de sorteio das sessões eleitorais que foram submetidas à auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso e à auditoria mediante verificação de autenticidade e integridade dos sistemas. O sorteio aconteceu de forma pública no plenário do TRE-MS. Os trabalhos da comissão foram acompanhados por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, representantes dos partidos políticos e de outros interessados. Foram realizados 2 tipos de auditoria no dia 15 de novembro, com as 6 urnas sorteadas na véspera das eleições. Esse ano, a auditoria ocorreu nos municípios de Bandeirantes e Campo Grande. A urna eletrônica sorteada de Bandeirantes foi transportada para a capital para a realização do procedimento.
Já a votação paralela foi realizada no Fórum Eleitoral no mesmo período da votação. Tudo deu certo e, mais uma vez, foi comprovado a confiabilidade do sistema de votação. Cada urna eletrônica auditada foi filmada durante todo o período por uma câmera fixa, exclusiva, voltada sempre para a tela da urna. Todo o processo de auditoria das urnas foi transmitido em tempo real pelo canal do TRMS no YouTube. Assim, a votação pode ser revista caso haja necessidade. A ouvidoria contabilizou 1.416 denúncias recebidas pelo Pardal. Esse aplicativo é um canal exclusivo para denúncias sobre propaganda irregular, e todos os casos foram encaminhados aos juízes eleitorais responsáveis. Quando a votação termina, os mesários imprimem na urna UBU, que é o boletim de urna. Esse documento traz a quantidade que cada candidato obteve em determinada sessão eleitoral. Então, é entregue uma cópia desse balanço para os fiscais de partido. É afixada uma cópia na sessão. O boletim também chega de forma virtual ao Tribunal Regional, que repassa ao TSE para totalizar os votos. Com 100% das urnas apuradas por volta das 21h38, horário local, os vencedores das eleições foram declarados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. De todas as urnas eletrônicas utilizadas, apenas 87 precisaram ser trocadas por falha técnica, mas isso não atrapalhou em nada o andamento dos trabalhos. A eleição em Campo Grande teve 3,99% de votos brancos e 5,40% de votos nulos. O índice de abstenção foi de 25,12% em todo o estado, o que quer dizer que o eleitor, mesmo com a pandemia, não se deixou abater e foi às urnas cumprir seu dever como cidadão. A realização excepcional das eleições de 2020 foi um processo eleitoral que contou com a ajuda de mesários, que são tão importantes nesse processo, e a equipe de apoio, servidores e magistrados da Justiça Eleitoral. A todos que vestiram a camiseta da Justiça Eleitoral, muito obrigado.